Oi pessoal, tudo bem? A combinação do Enneagrama e as novas constelações resulta num processo muito profundo de cura sistêmica, de cura ancestral, nossa e das nossas gerações futuras, claro, né? Porque a gente precisa entender algo que é bem importante. A cura, ela nunca é individual, ela nunca é só minha, ela sempre é coletiva, porque a gente está aqui a serviço de algo maior e também a serviço dessa cura coletiva, cada um de nós. Né? Você não faz nada só para você, nem que você queira, porque a gente está conectado, a gente está interligado e a gente traz, né, da nossa ancestralidade algo que a gente chama de lealdade sistêmica, que são comportamentos, padrões, crenças, mandatos muito antigos e que aqui nessa jornada a gente cumpre por amor, sempre guiados por amor. E se a gente não olha para a nossa história, esses mandatos eles tendem a continuar através das nossas gerações futuras, por comportamentos, por ações, por emoções. Então todo mundo aqui exerce um papel que leva a gente para a cura coletiva sem exceção. É óbvio que existem pessoas que vêm para essa vida com papéis bem difíceis, como quem está preso, enfim, quem está doente, mas que também conduzem à cura dos nossos sistemas, é preciso, né? Mas a gente fala disso num outro vídeo, né? Do ponto de vista sistêmico, em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que as novas constelações, elas atuam no nível do espírito e não mais do ponto de vista terapêutico. A gente fala que é um processo fenomenológico, em que a gente se deixa guiar pelo vazio criador, por forças curadoras, por campos que são responsáveis pela perpetuação da vida e da cura. E esses campos guiam a gente durante os trabalhos, né? Algo maior que conduz a gente nas constelações e que não tem a intenção somente de dar mais consciência, mas tem a intenção de levar a gente para a vida, sempre, né? E por a gente estar a serviço do campo, não é mais uma ferramenta que a gente diria, por exemplo, psicológica, como começou lá atrás, as constelações de Bert Hellinger. Né? Ter mais consciência, claro, leva a gente a servir melhor a vida, leva a gente a viver mais. Ter mais consciência, aproveita e libera a gente para a vida, para frente, né? No retiro eu vou explicar, é óbvio, de uma forma mais profunda, a diferença entre as constelações mais tradicionais e as novas constelações. E a gente vai, inclusive, vivenciar isso também, tá? Essa reorganização, ela acontece numa dimensão muito maior do que aquilo que a gente consegue ver ali. E essa outra dimensão, pessoal, esses campos mórficos, eles só desejam que a gente viva bem e viva cada vez melhor, né? Cada pessoa presente num workshop ou num retiro, ela vai representar muitos sistemas. E em cada constelação ou em cada exercício sistêmico, ela vai se deixar representar, se deixar levar, como se fosse uma meditação dinâmica, muito intuitivamente, se reorganizando e sendo regida pelo vazio criador, por Deus, pela ancestralidade, pelos espíritos, como você quiser chamar, né? Quando eu falo das constelações trabalhadas no seu tipo do Enneagrama e nos seus instintos, né, tanto dominante como reprimido, é muito diferente de um trabalho mental, de um trabalho mais racional ou mais de conceito, né? Eu digo que é uma explosão em todos os sentidos, é corporal, é do coração e é de alma. E a gente sente em muitos momentos um estado tão grande de flow, que é como se a alma estivesse agradecendo a vida e agradecendo por aquela experiência, por aquele presente e sendo curada. A nossa alma é empírica, ela sente a experiência de uma forma muito mais forte e clara do que o nosso cérebro, e ela pede por isso. Então, quando você sente, né, esse chamado para alguma experiência, para participar de algum trabalho, é a sua alma que está pedindo isso a você. Ela está sussurrando no teu ouvido, é a tua essência que está lá pedindo proximidade, né? A tua alma deseja mais vida, atua
e a proximidade com ela, nada mais do que isso. No retiro de Enneagrama e as novas constelações sistêmicas, a gente constela os instintos, tanto o instinto dominante como o instinto reprimido. E existem diversas ligações importantes que, para a gente constelar, a gente inicia movimentos de cura que são bastante profundos. A gente precisa lembrar que numa constelação, pessoal, ela nunca termina, ela apenas é interrompida naquele momento. Nós damos passos e ela vai continuar reverberando na tua vida a partir dos movimentos de reorganização que foram realizados ali naquele momento, né? Então, a gente já sabe que a questão, por exemplo, do sexual dominante, falando dos instintos, tem a ver com pai e mãe, tem a ver com uma triangulação que não fechou, né? Que ela não se encaixou. E a gente sabe também que o autopreservação dominante tem a ver com questões ligadas à mãe, ao feminino, e o social dominante tem a ver com o pai. Tanto o dominante quanto o reprimido, tá? Eles só têm estratégias diferentes. E a partir daí, pessoal, falando de instintos, a gente já tem um grande trabalho a fazer. Primeiramente no sentido de tomar pai e mãe de volta no teu coração, de cura de feminino e do masculino ancestral. E não esquecendo que a cura do masculino ancestral passa pelo feminino, tá? E obviamente, consequentemente, uma atuação forte sobre os nossos instintos e do quanto a gente é escravo deles. Quem estuda Enneagrama já compreende que para a gente ter um desenvolvimento maior, que para a gente ter até um desenvolvimento espiritual, a cura dos instintos é muito importante, né? A cura dos instintos traz uma compreensão muito profunda de alma e de razões que são ancestrais. O trabalho do masculino e do feminino é essencial para que a gente possa liberar energias de realização, de ação, de senso de realidade, que é a parte do pai, de construção, de fazer, e trabalhar os bloqueios de energias de sucesso, de trabalho, de carreira, de recurso financeiro, que estão ligados à mãe. Isso é Bert Hellinger quem diz, e a gente sabe que esses trabalhos funcionam muito, eles são estruturais na nossa vida, para chegar no flow, para olhar para frente, para viver de fato. Esse assunto ele é predominante para a gente, tomar pai e mãe. E como é que a gente faz para que isso aconteça, tá? E a gente vai falar muito sobre isso no workshop. O Bert Hellinger diz que quem não tomou pai e mãe ainda não vive, né? E é alguma coisa que quem já experimentou esses exercícios e essa fonte de reconciliação sabe o que é, né? Bom, a gente fala de comportamentos muito enraizados, falando do masculino, do feminino e dos instintos. Por exemplo, se eu tenho um instinto de autopreservação dominante ou reprimido, frequentemente eu trago lá de trás uma história de fome, de miséria e de pobreza do ponto de vista da ancestralidade, né? O que muda de dominante para reprimido é só a estratégia que a gente adota aqui como forma de expressão, tá? Ou eu imito, eu como você, passo pelo que você passou, ou eu compenso, né? Numa compensação, num sistema de compensação que não é positivo. E como a autopreservação, ele acaba se encaixando ou não, né? Frequentemente ele se encaixa no desequilíbrio entre o dar e o receber, que é uma das forças de Bert Hellinger. E a gente vai falar muito sobre como viver uma vida sistêmica, né? Que se encaixa mais uma vez no equilíbrio dos instintos dominante e reprimido. Será que um sexual dominante tem ideia do quanto ele exclui as pessoas? No último workshop tinha uma sexual, ela falou assim: sai da minha vida para sempre, a pessoa morreu. Isso é uma exclusão, né? Um social dominante pode olhar para a hierarquia familiar, por exemplo, sendo social, será que ele está no lugar dele? Ele tem uma sombra de estar numa posição superior, às vezes, muitas vezes até acima do pai e da mãe, ou de quem veio antes, e aí a gente fala da hierarquia. E aí nós falamos nesse workshop também das 4 forças do amor do Bert Hellinger, né, que para fluir, a gente vai falar bastante sobre essas formas de fluir, o flow da vida. A gente não chama mais de leis ou ordens do amor, a gente chama de forças do amor,
porque do ponto de vista sistêmico, a gente não pode ter julgamento e ter entre, por exemplo, a força do amor ou a lei do amor, que significam estar dentro ou fora, cumprir ou não as leis. Falando das paixões do Enneagrama, todas as constelações relacionadas aos 9 tipos, elas são construídas com a ajuda do campo sistêmico que vai estar reunido. Eu não vou explicar aqui os conceitos que dizem respeito à cura de cada tipo, porque senão eu vou entrar aqui em falar em 2 horas, né? Mas a gente vai, obviamente, buscar os comportamentos e trazer o sagrado de cada um e trazer a cura que é sistêmica de cada um. Do ponto de vista das tríades do Enneagrama, nós vamos falar dos emocionais, dos instintivos e dos mentais, e nós vamos falar de 3 emoções primárias que atuam totalmente na nossa vida. Se você já consegue expressar essas 3 emoções, que são a raiva, o medo e a tristeza, você já está num bom caminho, né? Tem um vídeo, inclusive, na minha página Conexão Enneagrama, dos mais antigos, falando sobre isso. Aqui a gente fala de medo, raiva e tristeza. Sobre essas emoções, eu acho que em primeiro lugar, você já acessa todas elas, a gente traz a cura através do acesso às emoções primárias, tá? Ou você acessa as emoções secundárias. Tem drama no meio, tem culpa, tem vitimização, tem fuga. Você consegue acessar a raiva, você acolhe o teu medo e a tua tristeza mais genuínos e deixa que eles fluam em você. Eu já entendo que eu tenho momentos de tristeza, que eu tenho momentos de alegria e que mesmo assim tá tudo certo, né? Tá tudo como deve ser. E que às vezes eu choro quando eu tô triste, eu me sinto alegre quando eu tô mais leve. É humano sentir tudo isso. É humano, inclusive, sentir medo. E é algo importante para refletir. Porque nós viemos nessa jornada à luz de um determinado tipo, de um tipo específico do Enneagrama, e que faz parte de uma dessas tríades. Que curas ancestrais a gente precisa promover nesses campos? E quando eu estou falando de campo sistêmico, eu estou falando de raiva, de medo e de tristeza. Campos mórficos, pessoal, são energias de milhares e milhares de pessoas do passado que movem as grandes massas e que nos movem. A gente vai falar muito sobre esses campos no nosso encontro. E do quanto você, por vir aqui à luz de um tipo emocional, por exemplo, pode atuar para que esses campos de tristeza, né, que atuam sobre nós e dos quais nós fazemos parte de vários campos, tá? Que todas essas pessoas sejam inclusas, sejam vistas, sejam curadas e, por consequência, a gente vai curar a nossa tristeza também. Porque esses campos não querem nenhum tipo de vingança, eles querem cura, eles querem ser incluídos. Eles foram excluídos no passado por algum motivo, e daí a tristeza. Eles precisam só ser honrados, eles querem voltar a ocupar o lugar que sempre foi deles no nosso sistema, sem julgamento, e só com amor e reconciliação. E aqui, pessoal, nessa jornada, a gente tem muito a fazer. Aprender, por exemplo, a acessar a raiva de forma primária no estado adulto, sem emoção, como eu disse, sem julgamento, no presente. Uma raiva que move a gente para a vida. Porque as emoções que nos levam para a ação, elas estão sempre a serviço do amor. É para isso que elas existem. A emoção primária, ela tem uma coisa muito legal, que ela é contagiosa. Nos trabalhos, a gente vê alguém acessando uma emoção primária, a gente chora junto, a gente se cura junto também. Quem já participou de workshops mais profundos sabe do que é isso. E é humano sentir tudo isso. Quando a gente está nas nossas 3 emoções primárias, né, a gente está totalmente a serviço da cura. A emoção secundária, ela tem uma característica de cansar mais, às vezes até irritar um pouco. A gente não entra naquele campo, o campo não fica tão forte, tá? Falo bastante, a voz vai falhando. Bom, falar das emoções primárias também acontece no workshop. A gente vai tratar muito raiva, medo e tristeza. E eu gosto de citar o Marcelo Yuca,
paz sem voz não é paz, é medo. A gente precisa falar sobre isso, a gente precisa expressar. A gente vai buscar a cura das nossas tríades, da raiva, do medo e da tristeza com as nossas emoções primárias. Deixa eu tomar uma aguinha que tá me dando uma tosse. Sempre, pessoal, agradecendo, honrando e respeitando. Bom, eu queria dizer que eu agradeço por vocês estarem aqui me ouvindo. Quero dizer que é por isso que eu digo que o Enneagrama e as constelações, eles caminham de mãos dadas, né? Num processo, num movimento de muita cura, num movimento que é dinâmico, que é de muita evolução e ele continua sempre, ele não para. Estudar o Enneagrama me fez compreender as minhas paixões, né? Eu acho que eu tenho mais de uma e que eu trago enraizadas em mim sistemicamente e também sistemicamente movida por campos, tá? E muitas vezes emoções que eu não preciso mais. A gente veio aqui buscar por isso, a gente veio aqui exatamente neste ponto da mandala, no teu tipo, justamente para desenvolver, para desfazer mandatos muito antigos, que eu herdei sempre motivada pelo amor. Por isso, esse é um retiro avançado, porque você já deve estar no caminho de desenvolvimento, já passou por processos, já sabe o teu tipo, já compreende do ponto de vista terapêutico as emoções que você bloqueou, aquelas que são distorcidas, presentes no exagero ou que você ainda não acessa, tá? Isso são sempre os extremos e um convite para um ajuste. Nesse retiro, nesse workshop de Enneagrama e as constelações, a gente atua acima do nível terapêutico, a gente atua acima até do nível de alma, porque a gente atua num nível que é inconsciente, que é o nível do espírito, tá? Eu estudo a medicina germânica do Dr. Hammer, né, que atua junto em todo esse processo do Enneagrama e as constelações. E o significado das doenças, o significado de cada reação em cada tipo, o significado de cada cura. Por exemplo, o calor que você sente nas constelações e que tem muito a ver com a liberação da culpa, o bocejo, aqueles bocejos seguidos que fazem a gente chorar e a gente não sabe o que é, que tem a ver com muita liberação de raiva. Pode ser uma raiva tua, pode ser uma raiva ancestral, né? Enfim, muitos movimentos que acontecem ali e que a gente vai entender do ponto de vista sistêmico, né? Tem uma espécie de formigamento que traz um processo de cura para cada um no corpo, o formigamento da barriga, quando a gente está desbloqueando algum instinto que já está com menos distorção. Tem um monte de coisas que acontecem, tá? Mas esse workshop das doenças vai ser um workshop para 2020, porque vem muita novidade por aí no Conexão Enneagrama. Bom, o grupo que se reúne sempre é muito grande, e ele opera a partir do momento em que você decide a participar de um workshop. No momento em que você está assistindo esse meu vídeo, né, já tem um grupo se reunindo, já tem um movimento acontecendo que é ancestral. A partir do momento que você toma a decisão de participar, é assim que funciona. Você decide que vai estar em união com outros sistemas ancestrais, de outras pessoas que vão se encontrar em um movimento que é muito sagrado. É assim que funciona. Esse vídeo já é produto de uma ancestralidade minha que ficou pedindo, vai lá e grava o vídeo, bota lá, e que guia a gente muito amorosamente para a cura, né? E nós todos vamos ser ajudados. Eu faço lá um papel só de algumas conduções. Nós vamos ser ajudados a encontrar em nós mesmos onde é que o amor se perdeu, onde é que ele ficou trancado, onde nós mesmos trancamos esse amor pelo puro instinto e estratégia de sobrevivência, né? E num convite de libertação de todo o amor que existe dentro de você, sempre rumo ao norte, sempre experimentando todos os 9 sabores de Deus, porque eu acredito muito que nós somos todos eles, porque a gente cresceu, porque a gente é programado para a nossa cura, e para a cura sistêmica e para a cura ancestral, através do Enneagrama, através de 9 caminhos que a gente vai percorrer aqui na Terra. Bom,
curtam a página Conexão Enneagrama lá do Facebook, a fanpage, porque daí você fica sabendo de todas as datas, você fica sabendo de todos os vídeos que eu estou postando, muito conteúdo, vai sair agora, nós estamos em abril, vão sair conteúdos sobre instintos, você recebe também os avisos para concorrer a vagas que a gente sorteia para você participar nas nossas turmas abertas em todo o Brasil, você ganha, tá? Para participar, mas tem que estar lá, né? De toda quarta eu tenho um programa ao vivo na Rádio Mundial, às 9h30, falando sobre Enneagrama, instintos, tríade, inteligência emocional. E essa aula das quartas fica gravada também lá na fanpage do Conexão Enneagrama. Tem um Instagram também, segue lá, que também vai ter sorteio. Bom, aquilo que eu falo e transmito é o que funciona para mim, é o que faz muito sentido na minha caminhada, é o que me ajuda todos os dias a transformar karma, peso em dharma, em libertação, em flow, né? A libertar meu amor um pouquinho mais todos os dias, sempre com muito acolhimento e gentileza por nós. No dia 3 de maio eu vou estar em Portugal, no Congresso Europeu de Enneagrama, falando sobre este tema, né, sobre o Enneagrama e as novas constelações, e eu estou muito feliz e vou gravar tudo que acontecer lá e vou trazer para vocês, eu posto o vídeo também da palestra lá para vocês na fanpage, tá? Um beijo para todos, espero vocês no próximo workshop de Enneagrama e as novas constelações, para muita cura, muito acolhimento e muito amor. Um beijo.